Você já parou para pensar que um simples grau a mais no calor do Sol destruiria toda a vida na Terra? Que a distância exata da Lua influencia as marés, a agricultura, o clima? Nada parece por acaso. Nesta jornada pelo universo, vamos explorar a ciência, a física e a mente por trás da criação. Será que tudo isso é fruto do acaso? Ou existe um design inteligente sustentando cada detalhe? Vem comigo conhecer. Imagine que estamos dentro de uma nave, prestes a sair da órbita da Terra. A cada segundo que nos afastamos do planeta, a imensidão do universo se revela diante dos nossos olhos. Bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. Algumas maiores que o próprio Sol, outras em formação, outras já mortas. A vastidão é quase incompreensível, mas é justamente nesse caos que aparentemente que a ciência moderna começa a observar algo surpreendente: a ordem. O princípio antrópico nos diz que o universo parece ter as condições exatas para permitir a existência da vida. Que se o Sol estivesse um pouco mais distante, a Terra congelaria. Se estivesse um pouco mais próxima, seríamos carbonizados. A força gravitacional é precisa. A massa da Terra, sua velocidade de rotação, a presença da Lua que regula as marés, tudo parece muito ajustado milimetricamente para que a vida possa existir. Será que tudo isso é resultado do acaso? Ou existe um design inteligente por trás da complexidade cósmica? Vamos além. A constante de estrutura fina, um número que determina a força das interações eletromagnéticas, tem um valor tão delicado que, se fosse diferente por uma margem mínima, os átomos, como conhecemos, nem sequer existiriam. O mesmo vale para a força nuclear forte, gravidade e outras leis fundamentais da física. É como se o universo tivesse sido afinadamente calibrado. E então entramos no campo das perguntas profundas. A ciência mostra como as coisas funcionam, mas a teologia nos leva a perguntar: por quê? Por que existe algo em vez do nada? Por que esse alinhamento perfeito? Ao contemplarmos a beleza das nebulosas, dos buracos negros que curvam o espaço-tempo e engolem até a luz, ou a simetria das galáxias em espiral, lembramos do padrão de Fibonacci, que aparece tanto nas pétalas das flores quanto nas galáxias. Essa sequência numérica simples, mas poderosa, revela uma harmonia escondida que conecta o micro e o macrocosmo. E o mais impressionante, também aparece no corpo humano, no DNA, nas conchas, no formato das tempestades. Tudo isso aponta para uma mente por trás da matéria. Uma inteligência criadora que desenhou o universo com matemática, arte e precisão. Até mesmo as descobertas mais recentes nos forçam a reconsiderar nossa posição. O telescópio James Webb nos mostra galáxias que existiam bilhões de anos atrás, nos primeiros momentos do universo. E ainda assim, todas seguem leis, ordem no meio do caos. A física quântica, por outro lado, nos apresenta um universo onde o observador influencia o resultado. E isso abre portas para outra teoria. Estaríamos vivendo em uma simulação? Seria este universo um programa hipercomplexo criado por uma inteligência superior? Mas enquanto a ciência busca explicações, a teologia aponta para um Criador, um Deus que não apenas criou, mas sustenta tudo. Hebreus 1, versículo 3, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, é o que diz o escritor. Isso ecoa com o que vemos nas leis da física. Tudo se mantém unido por forças invisíveis. Portanto, ao olharmos para o céu e vermos o alinhamento perfeito dos planetas, o ciclo das estações, a geometria das galáxias e a precisão dos átomos, talvez a pergunta não seja mais se existe um design inteligente, mas sim por que ele nos colocou aqui em meio a esse espetáculo de proporções eternas. E é justamente nesse ponto
que a consciência entra em cena. O cérebro humano, uma rede de bilhões de neurônios interligados, capaz de criar arte, música, linguagem, imaginar o próprio infinito, é talvez a maior prova de que algo mais está acontecendo. O mesmo universo que se expande a uma velocidade imensurável é compreendido por nós, seres humanos, seres minúsculos flutuando em um pequeno ponto azul. Como dizia Albert Einstein, o mais incompreensível do universo é que ele é compreensível. Mas será que isso seria possível se fôssemos apenas o resultado de uma explosão aleatória? Ou será que fomos criados à imagem de algo maior, com a capacidade de contemplar o eterno? A própria Bíblia afirma no Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Talvez o universo seja uma carta aberta, escrita com estrelas e gravidade, para nos lembrar de que, a propósito, há intenção. Enquanto voamos nessa viagem imaginária pelo cosmos, passando por aglomerados de galáxias, campos de asteroides, exoplanetas congelados ou incandescentes, percebemos: a vida é rara. A Terra é uma joia colocada no ponto exato de equilíbrio, nem de mais, nem de menos. Um verdadeiro milagre suspenso no vácuo. Diante de tudo isso, temos duas escolhas: acreditar que tudo é fruto do acaso, ou enxergar com humildade que existe uma mente por trás de tudo. Um designer, um Deus que desenhou e calculou e nos colocou aqui para descobrir, viver e nos conectar com Ele. Porque, no fim, a viagem mais profunda talvez não seja rumo às estrelas, mas para dentro da nossa própria existência. À medida que nossa nave rompe as barreiras da atmosfera, o silêncio do espaço se torna ensurdecedor. Não há som, não há ar, mas há ordem. Uma dança cósmica que impressiona até os cientistas mais céticos. O universo, com seus bilhões de galáxias, parece caos, mas tudo está em harmonia. Vamos falar de precisão? O princípio antrópico afirma que as leis da física, as constantes do universo, os parâmetros fundamentais, são exatamente o que precisam ser para permitir a vida. Se a força gravitacional fosse um pouco mais fraca, as estrelas jamais teriam se formado. Se fosse mais forte, tudo teria colapsado em buracos negros. A temperatura da radiação cósmica de fundo é tão precisa que uma mínima alteração inviabilizaria qualquer tipo de estrutura organizada. Se o Sol estivesse a 1% mais próximo da Terra, a água dos oceanos evaporaria um pouco mais distante e os mares congelariam. A inclinação da Terra em 23,5 graus é essencial para o equilíbrio das estações. A Lua, posicionada no tamanho e distância exata, regula as marés e estabiliza o eixo do planeta. O campo magnético nos protege de radiações solares letais. São tantos detalhes que, se um fosse alterado, a vida como conhecemos simplesmente não existiria. O acaso não programa o universo com engenharia de precisão. Isso aponta para um designer inteligente. Não um relojoeiro distante, mas um criador que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O universo não apenas surgiu, ele é mantido. E se olharmos para o design do mundo natural, encontramos mais evidências. A sequência de Fibonacci, por exemplo, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, não é apenas matemática. Ela é estética, biológica, arquitetônica. Essa proporção aparece nas galáxias espirais, nos girassóis, nas conchas do mar, no DNA humano, nas tempestades. Você sabia que o corpo humano também obedece a essa sequência? A relação entre o comprimento do antebraço e da mão, por exemplo, se aproxima do chamado número de ouro, 1,618. Isso é apenas coincidência? Ou é um rastro deixado por um criador artista que esculpiu com propósito cada detalhe? Enquanto flutuamos pelo cosmos, cruzamos com cinturões de asteroides, luas cobertas de gelo, planetas gasosos gigantes, buracos negros que distorcem o tempo e o espaço.
Buracos negros, esses monstros cósmicos que deformam a realidade, mostram que o espaço-tempo não é absoluto. Em seu interior, as leis da física colapsam. A singularidade, um ponto de densidade infinita, ainda é um dos maiores mistérios da ciência. E o mais incrível, mesmo ali, há ordem. A física quântica, por sua vez, revela que o universo não é apenas matéria, mas possibilidade. Um elétron pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Partículas se entrelaçam à distância, influenciando-os e instantaneamente. A realidade parece responder à observação, o que levanta perguntas profundas. Será que a consciência tem um papel fundamental na existência do universo? Ou será que vivemos num universo pensado para ser observado? E voltando à Terra, há simplicidade que esconde complexidade. A cabeça do pica-pau, por exemplo, é feita para suportar impactos que qualquer outro ser vivo teria traumatismo craniano. A estrutura do seu crânio funciona como um amortecedor natural. A língua do pica-pau é tão longa que se enrola dentro da cabeça e ainda ajuda a proteger o cérebro do choque. Isso não é acaso, é biomecânica divina. Do micro ao macro da célula, ao cometa, tudo grita por um design. Até mesmo o vácuo do espaço, supostamente vazio, é repleto de partículas virtuais e energia. Há mais ordem escondida no nada do que podemos imaginar. Portanto, quando você olha para o céu, você não está apenas vendo estrelas, está vendo um código, uma arquitetura, um poema escrito em átomos e luz. A ciência, quando honesta, não exclui Deus, ela o revela. A teologia não é contrária à investigação científica. Ela aponta para o autor da criação da equação. Talvez a verdadeira viagem espacial não seja apenas sobre quilômetros no vácuo, mas sobre consciência. Sobre saber que não estamos aqui por acidente, que há uma mente criadora por trás do infinito. Cada estrela foi acesa com um propósito e cada detalhe da gravidade, a gota d'água, carrega uma assinatura. E essa assinatura não é apenas um código binário no DNA ou uma fórmula matemática no espaço-tempo. Essa assinatura é pessoal, viva, presente. E no fim, talvez a pergunta que resta seja: como um universo tão vasto, tão matematicamente perfeito, tão cheio de beleza e complexidade, por que você existe justamente aqui, justamente agora? Será que isso também é acaso? Ou será que aquele que pinta galáxias com luz e costura átomos com leis invisíveis também escreveu a sua história? O mesmo Deus que equilibra planetas e faz a gravidade curvar o espaço-tempo te olha nos olhos e diz: mesmo entre bilhões de estrelas, eu vejo você. E agora, se essa mensagem falou com você de alguma forma, se esse vídeo tocou o seu coração, te fez refletir sobre a grandeza da criação, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo o que mais te impressiona no universo. Vamos conversar sobre isso? Eu me chamo Jurandir Silva e essa foi a nossa viagem pelo cosmos, guiada pela ciência, mas conduzida por algo maior, a mente e o coração do Criador. Até o próximo vídeo e nunca se esqueça, você faz parte de um plano maior. Tchau.